Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. A primeira seleção, irmãos, diante de uma grande multidão, ele foi selecionado para estar entre os 120, a qual nós observamos aqui, os 120 presidentes. De repente, irmãos, o Daniel começa a se destacar. Daniel começa a brilhar diante deles. E o rei coloca Daniel entre os 3, a qual, depois dessa segunda seleção, a qual Daniel passou, irmãos, o rei queria colocar Daniel como o principal para governar, ou seja, para orientar aquele povo que estava ali desorientado. E o que me chamou a atenção, que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Irmãos, para que você venha despertar, você venha chamar a atenção das pessoas, para que você venha se destacar, diante de tudo, é preciso ter um espírito excelente. Quando eu li esta palavra espírito excelente, Deus me fez entender, irmãos, o bom caráter. Tem muitas pessoas, irmãos, que é de Deus, mas não tem o bom caráter. Nela não há, irmãos, o bom testemunho. E Daniel, ele em todos os lugares que ele ia, ele dava o seu bom testemunho. E com isso, Daniel ia se destacando entre os príncipes e presidentes. Vamos voltar a ler o versículo 3, você vai compreender aí. Então o mesmo Daniel se destacou, ou distinguiu, dentre os principais príncipes, presidentes, porque nele havia o que, igreja? Nele havia um espírito excelente. Diga isso para você: eu preciso ter o espírito excelente. Amém? O que é o espírito excelente, irmãos? É o caráter de Deus. Esta semana eu vi o pastor Fabiano Mota falar uma frase que isso guardei no coração. Fácil é, irmãos, uma pessoa que não te conhece falar que você é de Deus. O difícil é aquelas pessoas que estão perto de você declarar: este é um homem ou uma mulher de Deus. Como assim? Ele estava explicando nesse sentido. Ele fazendo o culto, vem uma pessoa pela primeira vez na igreja, e de repente Deus usa ele para estar abençoando aquela pessoa. Aquela pessoa sai maravilhosa, né, maravilhada, e nela ela começa a pronunciar para a sociedade: opa, aquele pastor é um homem de Deus. E ele estava dizendo: mas será que as pessoas que me conhecem pode, irmãos, declarar que este é realmente um homem de Deus? É o que nós temos que atentar para isso. Daniel, irmãos, perto das pessoas que conhecia, ou longe das pessoas que ele nunca tinha visto, ele sempre tinha um espírito excelente. Nós temos que ter esse cuidado. Aonde você for, irmãos, que você venha dar o exemplo do bom caráter. Deus está, irmãos, nos cobrando para que a igreja ela venha dar o bom testemunho. Porque dando o bom testemunho, você vai estar, irmãos, ajudando para o reino de Deus. Quando a pessoa ela não dar um bom testemunho, ela está destruindo o reino de Deus. Por isso que nós estamos vendo aqui, Daniel, ele começou a se destacar porque ele tinha o bom caráter. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas Provérbios capítulo 22, Provérbios 22 primeiro diz: o nome bom de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Irmãos, não há dinheiro que paga quando a pessoa ela tem um caráter de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Então isso me chamou a atenção quando o pastor falou: fácil é as pessoas de longe reconhecer que você é de Deus, mas será que as pessoas que estão perto de você, a sua família, você é mulher, será que você pode falar para o seu marido que este é um homem de Deus? Você
Homem, será que você pode falar para sua mulher que ela é uma mulher de Deus? Será que você pode escutar isso dos seus filhos? Os meus pais são de Deus. Irmãos, aonde Daniel ia, ele se destacava, porque todos falavam: este é de Deus. Este Deus manifesta o poder na vida dele. E com isso, irmãos, o primeiro detalhe da mensagem é este: ter um espírito excelente. Pastor, eu tenho falhado, eu não tenho esse espírito excelente, eu preciso. Eu creio que nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, e você vai receber esse caráter de Deus. Você vai receber esse espírito excelente, a qual, irmãos, vai te dar grandes vitórias em nome de Cristo. Amém? Você crê que você pode receber o espírito excelente? Para, irmãos, se destacar onde você estiver, é na escola, no trabalho, na rua, no mercado, irmãos, na igreja, aonde for, as pessoas vão falar: esse é de Deus, esta pessoa honra a Deus. Aí diz o versículo 4, diz aí: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o que, igreja? Fiel. Outro detalhe: Deus, ele sempre vai ser fiel contigo. Será que você tem sido fiel com ele? Como eu falei, essa mensagem eu estou pregando o dia inteiro hoje. Falei de manhã à tarde, agora repito. Será que, irmãos, a nossa atitude tem sido de fidelidade a Deus em todos os momentos da nossa vida? Ou será que eu tenho sido fiel a Deus só quando eu recebo algo de Deus? Será que você tem sido fiel a Deus, irmãos, na sua prática espiritual? A sua intimidade com Deus? Será que você tem mostrado a fidelidade? As pessoas que queriam a maldade contra Daniel não conseguiram achar, porque Daniel era fiel a quem? A Deus. Irmãos, quando a pessoa era fiel a Deus, pode se levantar o inferno para tentar te prejudicar, não vai conseguir. Pode até te atingir, como atingiu Daniel. Daniel foi atingido. Mas, irmãos, quem é de Deus permanece de cabeça erguida. Aí o versículo 10, vamos pular alguns versículos para ganhar tempo. Versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se colocava de joelho e orava, dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Aqui, irmãos, Daniel, ele já tinha observado que já tinham preparado uma cilada para ele. Antigamente, irmãos, quando era feito um edito ou um decreto, era colocado diante do rei, não podia revogar, não podia voltar atrás. Quando o rei, irmãos, pronunciava algo, irmãos, tinha que se cumprir. Você sabe, a gente pulou essa parte, mas reuniram todos os presidentes, os companheiros ali de Daniel, só que Daniel não estava presente. Chegaram diante do rei e falaram: rei, todos nós concordamos que se alguém fizer a petição, ou seja, petição é oração, se alguém fizer uma oração a qualquer Deus, a não ser ao teu nome, que esteja lançado na cova dos leões. E Daniel não estando presente, o rei falou: todos estão aqui presentes? Eles falam: todos estão. Mentiram. Prepararam a cilada sem Daniel estiver ali ciente, presente. E o que aconteceu, irmãos? Foi confirmado o decreto. Pegaram Daniel orando, e o propósito era que quem orasse, o que ia acontecer? Seria lançado aonde? Na cova dos leões. Olha o versículo 16, vamos pular aí para o 16. Pegaram o Daniel orando, e aí o 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram aonde, igreja? Na cova dos leões.
E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. O rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum, porque foi achada em mim o que, igreja? Inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido algum delito. Vamos entender aqui, irmãos. Quem esteve aqui domingo passado na igreja? Qualquer horário. Lembra do que foi falado domingo passado, irmãos? Foi falado sobre os anjos. Estão lembrados? Deus dá ordem aos seus anjos em teu favor. E aqui até nós lemos domingo passado esse versículo 22, que nós observamos que Deus ele enviou o seu anjo para, alguém lembra? Deus enviou o seu anjo para proteger a Daniel. O que eu quero que você entenda hoje nesta palavra, irmãos, que não adianta você fazer justiça pela sua própria mão. Não adianta você fazer justiça com a força do seu braço. A campanha, o propósito que nós vamos fazer domingo que vem, irmãos, o dia da denúncia, o tribunal é a igreja. E eu vou mostrar para você quem luta por você. Abra sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo número 2. Olha aí. Eu pergunto para você, irmãos, Daniel agiu com a sua própria força contra aqueles que se levantaram contra ele? Daniel falou: tá bom, vocês me derrubaram, vocês se levantaram contra a minha pessoa, agora vocês vão ver o que eu vou fazer contra vocês. Foi isso que Daniel fez? Nenhum momento. Daniel não fez isso. A nossa justiça, irmãos, vem de Deus. Se você tem sido injustiçado, Deus ele vai te trazer a justiça, porque Deus ele não falha para conosco. Abra aí, 1 João no finalzinho da Bíblia, epístola, 1 João, capítulo número 2, versículo 1. Eu quero só uma parte, mas vamos ler todo o versículo 1. Diz aí: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o que, igreja? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha para a pessoa que está perto de você e diga-se para ela: você tem um advogado fiel. Diga agora em geral, diga: o nosso Senhor Jesus é o nosso advogado. Amém? Irmãos, você pode ter sido injustiçado, você pode, irmãos, estar passando por um momento difícil, mas Jesus Cristo, o seu advogado, ele vai preparar, irmãos, todo o processo para apresentar diante do tribunal de Deus. Vamos ver quem que é o juiz. Abra a sua Bíblia nos Salmos. Aqui em João aprendemos que Jesus ele é o nosso advogado. Agora aqui em Salmos nós vamos ver quem é o juiz que vai julgar por nós. Salmos capítulo 75. Salmos 75, versículo 7.
Encontraram? Está logo de cara aí. Mas Deus é o... Boa noite, igreja. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Preste atenção agora, irmãos. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Advogado. Deus é o quê para você? Juiz. A casa de Deus vai ser o tribunal domingo que vem. Eu falei o dia inteiro, irmãos, tendo Jesus como nosso advogado e o próprio Deus como juiz, tem causa perdida? Nunca. Você pode estar na ruína. Você pode estar, irmãos, prestes a desistir da vida. Você pode estar prestes a jogar tudo para cima por não aceitar a injustiça. O que eu digo para você, não haja com a justiça do homem, não haja da sua própria vontade, irmãos, espere o agir de Deus na sua vida. Jesus, ele vai te dar o veredito, a vitória. Jesus, irmãos, eu creio que Jesus, ele vai apresentar a Deus, que é o nosso juiz. Ele vai pegar toda a sua causa. Deus, ele vai pegar todo, irmãos, a sua denúncia que você vai fazer, e você vai colocar diante de Deus. E Deus, irmãos, domingo que vem, vai decretar a vitória para você. Quando o juiz bate o martelo lá, o que está acontecendo? Caso encerrado. Irmãos, é o que Deus vai fazer para você. Ele vai decretar vitória para a sua vida. Ele vai, irmãos, decretar o seu sucesso. Deus, ele vai fazer que você dê a volta por cima, em nome de Cristo. Pegue, irmãos, de exemplo esse caso de Daniel. Daniel foi injustiçado? Sim ou não? Foi. Mas ele, irmãos, tinha um espírito excelente, que tinha um bom caráter, a qual ele era fiel ao Senhor, e a qual fazia ele crer que ele tinha um defensor. Irmãos, você tem um defensor sobrenatural. Você tem aquele que defende, irmãos, todas as suas causas. A justiça do homem é demorada. Há anos, há um tempo. Mas a justiça de Deus, irmãos, ela não se tarda. A justiça de Deus vem quando menos você espera. Deus, ele vem para te dar essa vitória. Quando você menos esperar, você vai estar sorrindo, alegre, com a sua vitória. Amém? Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.